estamos aqui hoje com o grupo completo da Casa Marta e Freud para mais um Café com Neurose. E nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre como a gente se envolveu com a psicanálise, quais as linhas que a gente segue. E se aparecer mais alguma coisa, a gente conversa sobre outras coisas também. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Betânia. Esperamos que vocês gostem aí do conteúdo que a gente está gerando para vocês. Uhum. Bom, e começou essa ideia, né, da gente falar sobre o início, justamente porque fazendo as antigas publicações, antigas nem tanto, mas, né, recentes publicações sobre os teóricos que a gente tem como referência na casa, a gente começou a pensar por que cada um de nós tem uma afinidade diferente com cada um dos autores da psicanálise. Muito embora a gente acabe utilizando todos, né, cada um em uma linha, um pouco para cada coisa, a gente gosta mais de um ou de outro. E foi nisso que eu comecei a pensar, assim, de onde veio essa minha história com a psicanálise, porque eu sou psicóloga e na faculdade, quando eu comecei a estudar psicanálise, eu não gostava, eu não entendia nada, inclusive. Achava, assim, uma grande viagem, não conseguia entender texto, não conseguia entender conceito. Eu achava, como eu vejo, assim, que as pessoas acham, quando não tem muita proximidade com a psicanálise, que para Freud é tudo sexo, e não é sexo, né? A questão do sexual no sentido libido, de energia, que está envolvida no desejo, né? E eu acho que indo para outro canto, né? Como você falou, Betânia, a gente vai falando e a associação livre funciona. Porque eu fiquei aqui pensando que Freud, olha eu fazendo uma crítica a Freud, mas com muita admiração, mas acho que ele usou palavras muito infelizes, né, para descrever conceitos da psicanálise. Eu penso isso porque, às vezes, uma palavra que ele usou para a língua significa outra coisa, e aí isso dificulta um pouco, né, o entendimento, faz a gente ir por um lado de compreensão que não é exatamente aquilo que ele está querendo dizer. Desculpa, Bia, mas é porque o sexual do Freud não está ligado ao genital, né? Exato. E isso faz muita confusão. E acho que muita coisa se perdeu na tradução, né? Sim. Então, como existe a tradução, aí quer dizer, muitas coisas foram traduzidas para o inglês, para depois chegar no português, né? Então, vira meio um telefone sem fio em algumas coisas. E, às vezes, a palavra em alemão, ela tem uma conotação, e quando chegou para a gente, já chegou com outra. Então, eu acho que muita coisa se perde. Mas é o que temos, né? Dá pra ficar... E eu vi outro dia, assim, interessante, aí, Lucas, se você tiver mais conteúdo, você me ajuda aqui a formar a ideia, mas eu tinha entendido um pouco mais a questão matemática e topológica do Lacan, que ele tentou corrigir esse problema. Então, quando ele pensa, eu vou colocar uma fórmula, vou colocar uma coisa matemática que é universal, de que qualquer país entende, qualquer língua não tem uma tradução tão diferente, um desenho, a ideia dele foi deixar mais fácil. A gente sabe que, pelo menos, o Lacan pensou isso porque ele não conhecia. Olha a intenção. Ele achou que matemática era fácil para qualquer um, porque eu não tinha nascido ainda. Então, aí que ferrou tudo. Mas, assim, eu realmente achei interessante a ideia. O que o Lucas falou, a intenção foi ótima. Deixou universal, é lógica, matemática, um desenho, que qualquer pessoa que abrisse um livro dele, estava ali e você entenderia o conceito, mas, de novo, se perdeu, né? Acho que ficou mais difícil ainda. Mas, enfim, tudo isso para dizer que quando eu tinha aula, assim, de psicanálise, de Freud, e aí vinham essas palavras, né, o falo, a castração, enfim, todas as coisas que a gente tem contato estudando, eu tinha muito preconceito com isso, assim, de falar, puxa, mas é só isso, esse cara só fala disso, tudo quer dizer, né, alguma questão sexual, eu não estou entendendo. E aí, eu acho que nisso, assim, eu tive muita aversão à psicanálise no início, o que me fez ir para a TCC, de imediato, assim, né, a teoria cognitivo-comportamental, de entender mais e achar que faz sentido, de ver o efeito, assim, né, porque é muito palpável o efeito da teoria cognitivo-comportamental, até eu passar na pele. E foi quando eu tive contato, passando por uma terapia cognitivo-comportamental, porque, bom, daí eu precisava fazer terapia, e não gostava de psicanálise, fui até um psicólogo comportamental. Fiquei um ano com um bom psicólogo, ele era muito bom naquilo que ele fazia, enquanto psicólogo comportamental, mas eu vi que depois de um ano eu tinha um caderno de 96 folhas, daquele de universitário, cheio de exercício, cheio de coisa para eu pensar, com crenças, núcleos, coisas assim bem lógicas para eu poder trabalhar aquilo que eu estava sentindo, mas que eu não conversava com isso, eu entendia, mas não era algo que fluía, assim, no meu corpo, de que, bom, agora eu ajo diferente e eu nem percebo que eu ajo. Não, para eu agir diferente, eu tinha que ir, consultava, tá bom, então lembrei, nesse tipo de situação eu tenho que fazer tal coisa. E foi quando eu vi que eu não me movimentava, não ia, não funcionava, não sei, não tinha algo que, de fato, mexia com as questões que eu levava à época. E foi quando eu
abri mão e disse, tá, eu vou tentar. E fui para uma psicanalista, e foi quando eu tive contato com a psicanálise. E isso virou minha vida de ponta cabeça, assim. Foi quando eu disse, nossa, isso aqui tocou num lugar em mim que eu não sei nem o que foi, porque daí não tem papel, não tem algo escrito, né, que a gente sai da sessão e você fala, mas o que foi? Se a gente for replicar a sessão, né, dizer o que aconteceu na sessão, já não sai igual você viveu aquilo. E isso é o que ia me conduzindo de um jeito completamente diferente. E ela era freudiana. Então, foi aí o meu primeiro contato para entender na prática o que eu tinha visto em teoria e que a teoria para mim não dizia nada até eu vivenciar. E aí, quando eu vivi aquilo, eu falei, nossa, peraí, tem um negócio aqui que faz completa diferença na hora que a gente está vivendo. Bia, desculpa te interromper, mas Não, você vamos fala lá. que da TCC, quando você percebe aquelas suas anotações, e quando você pensa em fazer algo diferente, de repente vem essa vontade de fazer a psicanálise, mas assim, foi uma ideia tua, você sofreu influência de alguém, algo te despertou a psicanálise, uma lembrança da faculdade, o que você acha que te influenciou? Não, foi uma pessoa mesmo. Eu tinha uma colega que trabalhava comigo e ela era psicanalista, mas ela trabalhava num corporativo também, ela dividia, assim, o trabalho, e ela falou assim, me escutando, né, escutando eu falando daquilo, ela também psicóloga, aí ela falou assim, posso te apresentar uma pessoa? Você pode ir nessa indicação aqui que eu tenho para você? E aí foi quando ela me indicou a analista. Então ela falou assim, vai aqui. E aí eu, é claro, né, a gente resiste, fala, ah, mas o psicólogo que eu passo é bom. E é o que eu falei, ele era um ótimo profissional, assim, pelo que eu entendia à Dentro época, da abordagem dele, ele era ótimo. ele era ótimo. E eu gostava dele, assim, tudo. Não era nenhum problema que eu acho que ele errou, nada, nada. Perfeito, assim. Mas aí foi quando ela disse, eu gostava muito dela, acreditava nela, gostava da pessoa dela, ela falou, vai lá. E quando eu fui, assim, foi realmente uma pessoa que me marcou. E foi interessante, porque eu fui nessa, que ela indicou, às 6 da tarde, eu nunca me esqueço disso. E às 8 da manhã, eu fui em uma que eu mesma encontrei, assim, procurei e fui... Eu falei, eu vou em duas psicanalistas. Uma que eu encontrei acho que foi coisa de plano também, não sei, me lembro que eu mesma achei no Google. E a dela às 18. E aí, Betânia, a das 8 da manhã era de Winnicott. E aí, quando eu cheguei, ela me contou na época, porque tem tudo isso, né? A gente estudante fica, mas que linha você segue? Mas quem é que você. Aí a gente tem, né? Às vezes quem não é da área não conhece muito, mas inclusive é uma coisa interessante de perguntar. Mas às 8 da manhã eu fui nessa e ela era mais carinhosa. E aí, talvez, Peter, você possa desmistificar isso, porque eu senti mais carinho, assim. Então, eu contava algo para ela da minha vida, ela dizia, poxa, que difícil, mas e aí? Não é Psicanalista. carinhosa, ela era mais acolhedora. Acho, essa é uma boa palavra. Realmente, ela era mais acolhedora, assim. Então, ela estava, ela já dava um retorno, assim, mais acolhedor mesmo na fala. Eu achei ela uma boa psicanalista. Eu ia fechar com ela. Assim, gostei muito, mas eu tenho uma outra entrevista. E aí eu vou nessa entrevista e eu me decido. E aí foi quando eu fui na das 18, e aí ela já me deu uns 1000 cortes por segundo. Ela já foi mais incisiva, mais dura, assim, e eu me identifiquei. E eu falei, nossa, eu gostei disso aqui, que me dá um chacoalho, assim, na hora. Eu já senti um pouco disso na própria entrevista, assim. Eu lembro que eu tava com uma bolsinha, e eu falei assim, mas onde eu posso colocar? Ela falou assim, mas põe onde você quiser, mas a bolsa é sua. E aí eu fiquei, nossa, e agora, é verdade, por que eu perguntei para ela o que eu faço com a minha bolsa? E ela me chamou a atenção disso, assim, no primeiro dia que eu a vi. E tem gente que vai achar meio grosseiro, né? Mas, enfim, foi essa história que eu comecei a reparar nisso que chacoalha a gente de um jeito mais incisivo, que eu acho que é o que propõe um pouco mais Freud, assim, né? Sem muito esse acolhimento, assim, que eu escuto você falar, Betânia, de Winnicott, que eu leio mais também. É E muito vocês? interessante você falar, Beatriz, porque eu estava lembrando um pouquinho, né, do meu próprio início mesmo, né? Ainda me considero no início, mas voltando lá atrás, o que me levou, por exemplo, à psicanálise foi justamente o meu incômodo, né? Incômodo que eu falo, que nem você falou disso, né, que algumas pessoas podem ter a leitura de grosseria, mas que para mim foi fundamental. Porque eu lembro que na própria faculdade eu não sabia para onde que eu ia depois, eu só estava lá, né? Eu só estava existindo ali, né? Para onde que eu ia depois, o que que eu ia fazer com tudo aquilo, eu não sei. Então eu não sei se eu ia para cognitivo comportamental, se eu ia para Gestalt, se eu ia para psicanálise, eu não fazia ideia. Mas tinham professores que eu sempre reclamava, me incomodavam muito, muito. Tipo, vai fazer a prova, né? Pega suas coisas, consulta e escolhe um lugar aí para você fazer a prova, né? Durante a prova, abre o jornal lá, tá um pouco, né, preocupado se o aluno vai colar ou não.
Então ele tinha esses movimentos mais livres em que eu falava, meu, isso é um absurdo, né? Isso não é legal. Então eles estavam presentes, né? Só que de uma forma de um certo incômodo para mim. Do tipo, eu não tô entendendo onde é que eles querem chegar, isso para mim, né? Não tá legal e tal. E eu passei por algumas pessoas, né? Alguns outros psicólogos, e nenhum deles eu ficava. Eu ia na primeira, saía, eu ia na primeira, saía. Eu fazia exatamente esse questionário. Qual que é a sua abordagem? O que que você faz? Não sei o que lá, onde você estudou, né? Mas eu nunca ficava. E aí, quando foi no final, que, vamos dizer assim, que apertou mesmo aquela angústia, eu lembro que eu pedi uma indicação, foi a única indicação que eu recebi, eu peguei e fui, né? E eu fiquei ali uns 4, 5 meses, né? Mesmo assim, sem entender, né? Ela só falava, fala o que você desejar, né? Aí eu falava, porque estava realmente ali, né, com aquele nó, né? Então eu falava. Muitas vezes eu nem precisava falar, já chegava falando, né? Não precisava nem da letra, ele já chegava falando. Aí depois de um tempo que eu fui perguntar qual que é a sua abordagem, ela falou assim, eu não tenho uma abordagem, né? Mas eu acho que eu entendi a sua pergunta, eu sou lacaniano, né? É a psicanálise de lacaniano. Eu falei, putz, eu caí num lugar em que eu tascava lenha, né, de alguns professores, e eu tô aqui, né? Eu falei, então eu vou tocar o barco, porque eu fui entendendo ali na prática como que aquilo operava em mim, né? No meu discurso e tudo mais, no que eu recebia ali também de um certo retorno das interpretações, das perguntas, das provocações. E até mesmo a supervisora, quando eu fui buscar, né, depois de formado, foi justamente pelo ponto que ela me provocou, né? Do tipo, eu recebi 3 contatos, eu falei, me passa um só, que se você me coloca vários contatos, eu vou ficar na dúvida, né? Mas a pessoa me passou 3 pessoas, eu marquei com as 3 pessoas, né? Todas elas falavam, você trouxe um caso, você trouxe um caso. E aí a que eu estou até hoje, ela já foi, né? Pegou e falou assim, que era uma dor minha, né? E que me incomodou novamente. Ela falou assim, mas você não fez, não seguiu nada, você não fez nenhuma extensão, você não fez nenhuma pós, você não fez nenhuma formação, Lucas, né? Não perguntou de casa, não perguntou nada, né? E eu fiquei incomodadíssimo, eu falei, eu vou ficar com ela. Porque tem alguma coisa ali que me provocou, né? Que toca num ponto em que eu me senti provocado. Então eu falei, não, tem alguma coisa que me preencheu aqui, né? A mesma coisa na análise, eu me sentia provocado, né? Tão provocado que tinha dia que eu não queria nem aparecer ali. Eu acho que esse é o Eu ponto ia. que conversa mesmo, né? O provocado, porque tem gente que precisa, né? Como eu precisei, você precisou dessa provocação. Conta um pouco, Betânia, disso, do acolhimento. Quando é que você percebe essa hora de acolher ou de provocar também, né? Porque do jeito que a gente está falando, parece que o Winnicott só acolhe, ele sabe que não. Não. Na verdade, é assim, no meu caso, eu já sou contrário, eu não gosto de provocação, não. Eu preciso de muito acolhimento. Uhum. Então, eu acho que na verdade, como que eu fui parar na psicanálise, né? Eu sempre trabalhei com gente, né? Porque eu sou de formação, eu sou professora. Então, como eu sou professora de idioma, você acaba conversando muito. O que você faz? O que você acha disso? O que você acha daquilo? Porque sempre você tem que jogar uma pergunta. E você acaba se envolvendo um pouco com as pessoas, né? Alguns alunos acabam contando coisas para você, acabam contando coisas. Então, eu sempre gostei dessa coisa de trabalhar com gente. Eu sempre precisei trabalhar assim, falando com gente. Eu não sirvo para sentar na frente do computador e ficar digitando o dia todo. Me dá. Eu não consigo me imaginar, nunca trabalhei assim. E aí, eu fui numa palestra com um psicanalista, que era um cara, que era um psicanalista, não tinha nada a ver com religião, ele foi lá dar uma palestra sobre inconsciente. Ele começou a falar sobre inconsciente, sobre por que a gente repete comportamentos. Eu falei, putz, é isso aí que eu quero. E eu já vinha pensando em fazer uma outra coisa, pensei na psicanálise como, bom, uma coisa que eu gosto de pessoas, gosto de trabalhar com gente, sempre gostei de ler coisas sobre isso. Nesse caminho todo, eu comecei a fazer uns cursos paralelos sobre o Winnicott, porque na escola lá onde a gente estudou, não se falava muito sobre o Winnicott, né? A dona da escola é freudiana, ela nem gosta muito do meu querido Winnie, então eu fiz uns cursos paralelos. E aí eu comecei a me identificar muito, porque o Winnicott ele fala muito sobre o ambiente que favorece ou o ambiente que prejudica. E aí, assim, fazendo os cursos do Winnicott e lendo as coisas, eu comecei a perceber assim que eu era uma órfã emocional, porque eu precisava desse acolhimento, né? E eu não cresci num ambiente favorável. Eu comecei a perceber que me faltou aquele ambiente favorável, porque assim, fui cuidada, fui alimentada, fui para a escola, não ficava doente, ia ao médico, mas emocionalmente, eu era o que hoje em dia eu falo assim, que para alguns pacientes que parece que é um móvel da casa, porque acho que muitas vezes o adulto ele considera a criança um móvel da casa. Então, pega essa mesa, hoje eu quero essa mesa na cozinha, amanhã eu quero essa mesa na sala, porque a mesa você não pergunta para ela onde ela quer ficar, né? Você simplesmente vai mudando ela de lugar. E as pessoas, eu acho que muitos adultos, eles lidam com as emoções das crianças como se elas não tivessem emoção. Então, assim, a criança não sabe, não entende, né? E não criam esse ambiente favorável, né? E não, inclusive,
numa das coisas, vou até invadir aqui a área da Dri, num dos textos do Ferenczi, ele fala que a família tem que se adaptar à criança, não é a criança que tem que se adaptar à família. E o Winnicott vai muito por isso também. E aí eu me identifiquei com essa coisa de acolhimento mesmo, porque eu lembro que a gente tinha uma professora que ela falava, comigo é na porrada, se quiser abracinho, vai lá pro Winnicott. Ela falava assim. E aí um dia eu falei para ela, eu não quero levar porrada, eu quero ser acolhida. E não quis fazer supervisão com ela. Então, eu acabei que eu me identifico muito com essa área do acolhimento, daquela pessoa que não teve um ambiente favorecedor. Então, é por isso que eu gosto muito dessa coisa. E por incrível que pareça, eu não atendo criança, né? Eu gosto de atender. Quer dizer, todos nós atendemos crianças, né? No fundo, todos nós atendemos crianças. Não atendo criança no verdadeiro sentido da palavra. Então, é por isso que eu gosto muito do Winnicott, aquela coisa da mãe suficientemente boa. Eu gosto muito dessa linha do acolhimento. É lógico que todos nós, né, temos como base o Freud, a gente não pode fingir que ele não existiu, né? Inclusive, o Winnicott tem um texto sobre a sexualidade infantil, tem umas coisas que vão por aí. Mas ele fala muito que existem coisas que são de antes desse desenvolvimento da sexualidade. Tem mais a ver com o ambiente, coisas que aconteceram com você de antes da palavra. Então, isso me chama muita atenção. Por aí que eu vou. É isso. Bom, eu, tal como a Betânia, né, eu venho de uma outra área, também não sou psicóloga. Então, eu tenho uma formação, eu também lecionei por algum tempo, eu sempre tive muito esse contato pessoal, né, e então, com essa questão de ter muito contato, de conversar muito com as pessoas, de lidar bem, e aí eu fiquei pensando na psicologia, e aí fui pesquisar entre psicologia e psicanálise, e aí resolvi fazer a psicanálise. E aí fiquei nas duas áreas, né, por algum tempo. Como que você soube da existência da psicanálise? O meu filho fazia psicologia, né, fazia terapia, e conversando com a psicóloga dele, ela me falou que existia a possibilidade de fazer psicanálise fora da faculdade de psicologia. Então, eu fui buscar essa opção, pesquisei, né, e aí entrei. E aí, fazendo, né, depois do curso, né, também, como a gente sabe, a escola é mais puxada para o lado, a base é muito freudiana, quase não tem a parte dos ingleses, né, que é onde está o Winnicott, o Bion. Então, eu fui buscar também mais eu saí da escola, né, de formação pensando em me aprofundar em bio. Mas quando eu troquei de analista, eu me deparei com uma analista firenziana. E eu senti a minha análise diferente. É uma análise mais empática, como traz a do Winnicott, né, que é a mais acolhedora, a do Firenze também, ela é acolhedora, ela é mais empática, ela tem mais elasticidade. Então, aquilo foi... Eu senti uma diferença. E a partir dali, eu fui convidada a fazer parte do grupo de estudos. E quando o primeiro texto que eu tive contato do Firenze, foi um texto curto, simples a leitura, mas de uma profundidade, assim, absurda. Ele era muito à frente do tempo dele. Então, o nome do texto é Do Alcance da Ejaculação Precoce. É um texto curtinho, né, e dá a impressão de que ele vai falar ali do homem, mas ele fala do sexo oposto. Ele vai falar da mulher naquele tempo, do quanto a mulher, né, ela acaba sendo apagada, né? Quer dizer, se fala muito do homem, mas que o homem tem toda uma literatura dos médicos que cuidam disso, mas que do homem mesmo, quer dizer, da mulher, ninguém olha para esse lado, que a mulher ela não pode sentir prazer, que a mulher não é vista, porque o Freud ele fala da questão sexual, como a gente começou essa nossa conversa, né? Freud fala da questão sexual, mas quando ele fala da mulher, ele deixa para os poetas, né? O Firenze não, ele vai muito além do tempo dele. Ele fala assim que naquela época, em 1908, esse texto, né? Ele fala que a mulher naquela época está brigando não, vamos dizer, lutando pelo voto, mas que ela devia estar lutando pela liberdade sexual dela. Porque ela entra num casamento sem nenhum tipo de experiência, enquanto o homem já entra muito à frente. Né? Com isso, ela acaba ganhando uma neurose de angústia, porque o homem tem a ejaculação precoce, né? A mulher fica sempre insatisfeita, e eles acabam tendo uma união que está sempre ali. Não é justo, né, que um esteja satisfeito e o outro não. Né? Ele fala da igualdade entre um e outro, em 1908. Né? Está falando de igualdade entre homem e mulher,
Em 1908. Então, isso me impressionou muito. Ele estava muito à frente. Ele é da mesma época do Freud e ele estava à frente do Freud ainda. Então, dali eu quis conhecer mais. E aí eu fui percebendo que ele tinha muito mais, que ele queria que a psicanálise alcançasse os tratamentos mais difíceis, né? Que fosse para além, porque o Freud, quando chegava na psicose, o Freud falava que, então, a psicanálise não alcançaria. Então, ele tenta levar a psicanálise para esses tipos de tratamentos mais difíceis. Ele tenta democratizar a psicanálise, porque ele está junto com aquele grupo do Freud, que abre as policlínicas, né, sociais. A própria escrita dele, né, Dri, é mais... Mas pega um texto do Freud, um texto do Férez, um texto do Winnicott, são mais simples para a gente ler, assim. sim. Fáceis de entender. Então, eu acho assim, né, aos pouquinhos, eu acabei me interessando muito, e por isso que eu fui para essa linha, assim, né, de estudar o Firenze, por conta disso. E aí tem vários outros textos dele que eu acho que contribuem demais na minha prática clínica. Né? Eu acho que, por hoje, tá aqui o que a gente podia falar sobre a nossa escolha aí da nossa linha teórica, né? E é o que o Lucas colocou, né? Uma coisa que, bom, pelo menos eu comecei vivenciando Freud e tendo mais curiosidade por Freud. Mas conforme a gente vai trocando, a gente vai falando e vai estudando, a gente vai se interessando pelos outros, né? Que um só também, uma andorinha não faz verão. Sim. Claro. Então, essa junção, conforme a gente vai conversando, o mesmo caso, quando a gente aqui na casa senta para discutir, conversar, como a gente faz, se complementa, porque um vai vendo de um lado, o outro de outro, um olhar que se soma de uma certa forma. Então, é interessante que isso também vai se atualizando. E, claro, eu acho que vai ser difícil que eu passe a gostar mais de vivenciar, experimentar uma análise acolhedora por mais assim tempo do que uma que me provoca. Eu gosto, mas às vezes é necessário. Como minha analista hoje, tem dias que ela precisa me acolher. E como a gente acolhe um paciente em um determinado dia, tem dia que não é dia de você ficar ali cutucando, tem dia que você vai cutucar. Então, eu acho muito interessante quando a gente troca, por conta disso, né? Uma coisa não se fecha nela mesma. Sim. Não, por exemplo, não é toda vez. Né? Então, às vezes, quando a pessoa interpreta mal o Winnicott, por exemplo, parece que ela fica abraçando, não é bem por aí. Né? A gente pontua também. Mas às vezes a pessoa chega tão machucada, eu não posso ser o vinagre na ferida do outro naquele momento, sabe? Não dá. Sim. Então, tem uns clichês, né? O Winnicott como esse fofinho, o lacaniano mais duro, né? Freudiano mais ortodoxo, assim, silencioso. Sim, e o Firenze que ficou apagado por mais de 20 anos, né? Que ele falava dele na clínica, ele trazia questões dele para o analisante. Então, quer dizer, a forma como estavam falando do Firenze também, né? Era totalmente deturpada, né? E a Conferência Internacional aqui no Brasil, eu acho que é uma forma até de fazer jus a quem foi ele de verdade, né? Da importância dele aí junto ao Freud, né? Porque ele ficou muito tempo apagado, e por conta disso, eu pensava também que ele não tinha todo esse material, tudo isso que agora aos poucos eu venho conhecendo. Então, é bem importante também, quando a gente ouve algo, a gente também poder ir buscar, né? Porque às vezes a gente ouve, acha que é aquilo, mas... porque a gente ouve sempre pelo ponto de vista do outro, né? Então, e tem, aí é o que você falou, dos clichês, né, do Winnicott, porque na escola, de fato, a gente ouvia, o Winnicott quer substituir a mãe, quem que pode substituir a mãe? Não é exatamente isso, né, a gente ouvia, né. Aí tem todo o histórico, né, porque ele trabalhou com as crianças da evacuação de Londres, ele trabalhou com psicótico, com crianças psicóticas, né, então... Na verdade, eu acho que assim, o próprio Freud, em muitos textos dele, ele termina e fala: isso aqui ainda tem muita coisa para desenvolver, isso aqui não está acabado, isso aqui ainda vai. O próprio Freud mudou de ideia, né? Das coisas que ele foi mudando de ideia. Então, não tem uma coisa fechada assim, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Eu acho que tem para todo mundo. Então, tem gente que se adapta com isso, tem gente que não se adapta. Né? Eu acho que tem para todos os tipos, né? Não é matemática, né? A gente tem que pensar que a teoria vem a partir da clínica, é a partir daquilo que está sendo visto, né, na clínica. E cada um tem uma clínica. É isso. Aí, fazer o corte lacaniano. Acho que é isso. Cada um vai vendo, vai sentindo, vai fazendo sua clínica, daquilo que faz sentido para cada um. Exatamente. É isso, então?
É isso. É isso. Ficamos por aqui hoje. Agora eu vou fazer os cortes. Ficamos por aqui. Ficamos. Bom, Boa tarde a bom, todos. gente. Obrigada pelo café. Até. Boa tarde. Tá, Boa tarde. Até.